Bom, nós vamos tendo mais uma aula aí, né, de história e, como eu disse, nós vamos ter essas aulas para poder complementar as aulas do Centro de Mídia, para a gente continuar, né, vamos dando sequência ao nosso conteúdo aí do primeiro bimestre, tá bom? Na aula passada eu falei sobre a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, né, sobre esses dois importantes movimentos populares que aconteceram na Primeira República. E fiz uma pergunta para vocês: quais as semelhanças entre essas duas guerras? Né? Recebi as respostas de vocês, o pessoal acertou, né? Um ou outro que faltou complementar alguma coisa, né? Então eu vou responder essa questão para vocês. Quem faltou alguma coisa pode complementar agora, tá bom? Então, só lembrando, a Guerra de Canudos aconteceu no sertão da Bahia e a Guerra do Contestado na divisa do Paraná com Santa Catarina, tá? Então, vamos lá, os pontos principais que nós podemos destacar, que é bem parecido nas duas guerras. O plano de fundo que o Brasil passava naquele momento, que era o quê? Crise econômica e social, tanto em um como em outro. O ideal, que era o quê? Povo pobre, trabalhador, ali lutando pela igualdade, lutando contra o governo para poder ter seus direitos. É um outro ponto. Uma outra questão aí que nós também podemos destacar, que foi utilizada até para o massacre desses dois movimentos, o governo federal utilizou a questão que eles iam contra a república, queriam a volta da monarquia. E uma questão bem interessante é que os dois movimentos tiveram como liderança figuras religiosas, né? A Guerra de Canudos com Antônio Conselheiro, esse que vocês estão vendo aí agora, né? Para quem não viu, não conhece, e José Maria de Santo Agostinho, esse que você está vendo aí, que foi o responsável por liderar a Guerra do Contestado. Então foram essas figuras. Então esses pontos aí são as principais semelhanças entre esses dois movimentos. Tá legal? E hoje, né, para fechar essa questão dessas revoltas, guerras que aconteceram na Primeira República, é claro, nós estamos destacando os principais. Tiveram várias outras pequenas revoltas espalhadas, né, mas nós falamos assim dos principais acontecimentos. Nós vamos falar da revolta da Chibata e da revolta da vacina, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção nos detalhes aí sobre esses movimentos. Então a revolta da Chibata, ela aconteceu no Rio de Janeiro, tá? No final ali de novembro de 1910 que aconteceu essa revolta, né? Ela aconteceu na Marinha Brasileira, tá? Então é importante destacar isso. E como o próprio nome já está aí fazendo referência a Chibata, né? Quem lembra da escravidão no Brasil, lembra que os negros sofriam chibatadas, castigos físicos quando cometiam algum erro ou algo que era considerado errado, né, pelas pessoas. E não era diferente na Marinha Brasileira, viu, pessoal? Então, esse motim ele foi realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que eles estavam sofrendo dentro da Marinha no final do século XX. Tá? Então, se eles violassem alguma das regras da corporação, eles levavam chibatadas. Né? Então, isso foi o principal motivo dessa revolta. Só que ela vem agregada de outras coisas. Tá? Esses marujos que sofriam os castigos, eles trabalhavam muito, tá? Exaustivamente, tinham salários menores, né? E não tinham reconhecimento nenhum. Então é importante destacar isso. E também eram negros e mulatos. Então, deixando clara a questão do preconceito, né, que eles sofriam, tanto social como racial, nesse período. Né? E o estupim para que esse movimento tivesse uma proporção maior foi quando um dos marujos, Marcelino Rodrigues Menezes, ele foi punido com 250 chibatadas, né? E não teve nem direito a tratamento médico. Uma situação complicada. Então, isso foi o estupim para que esse grupo de marujos se revoltasse. Essa luta deles teve um líder, uma figura muito importante, que era João Cândido, que ele ficou conhecido como Almirante Negro. Ele era uma pessoa muito, nesse período aí, uma pessoa que
lutava, buscava a igualdade, né? Então ele realmente ia à frente do seu tempo, a gente pode dizer assim, né? Porque enquanto os outros se amedrontavam diante daquela situação, ele não. Ele foi, fez um movimento, né? E nessa revolta, eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, né? Os navios estavam na Guanabara e teve essa ameaça, né? E com medo disso, o governo controlou a revolta, dizendo que ia acabar com esses castigos físicos, né? O presidente da época, Hermes da Fonseca, recebeu uma carta com essa satisfação deles e prometeu acabar com esses castigos físicos. Porém, no dia seguinte, quando foi controlado o movimento, os marujos que participaram foram presos, né? Muitos deles foram levados para a Ilha de Cobra, né? E lá eles ficaram presos. Inclusive, o líder João Cândido, né, ficou preso, ele sofreu bastante. Muitos soldados morreram nesse presídio, ele foi levado para o manicômio, lá foi comprovado que ele não tinha loucura nenhuma, então ele sofreu bastante, foi bem perseguido pelo governo. E outros foram levados para a região do Acre e foram obrigados a trabalhar na construção de ferrovias e nas seringueiras. Tá? Então, foi isso que aconteceu na revolta, né? Então, mais uma vez, o governo usou do seu poder para calar a população, tá bom? E agora nós vamos falar de uma outra revolta que também aconteceu no Rio de Janeiro, que é a revolta da vacina. E é importante destacar aí que a revolta da vacina ela tem ligação direta com a aula do Centro de Mídias. Por quê? Essa aula ela falou muito da questão da modernização e urbanização que aconteceu no Brasil, né? Falou da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. E essa revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro e ela tem ligação direta, né? Vamos entender o porquê durante essa aula, tá? O que acontece? O presidente na época era Rodrigues Alves, ele assumiu o poder em 1902, tá? E ele pegou a cidade do Rio de Janeiro toda suja, né, com lixo espalhado. Então, era feio, né? Além de tudo, isso contribuía para o quê? Para o surgimento de doenças, que na época era o quê? Varíola, febre amarela. Então, isso espalhava pela cidade. E a cidade, ela estava num crescimento, né, da população, aumentando a população. E com o aumento de doenças, isso fazia com que os estrangeiros não tivessem interesse de vir para o Brasil. Então, ele teve como plano um processo de mudança de saneamento básico, também de melhoria na urbanização do Rio de Janeiro. Então, é bem importante destacar essa mudança que começa a acontecer. Porém, o que acontece durante esse período aí? O Rio de Janeiro ele tinha muitos cortiços, né? Então era muita pessoa junta, aglomerada, e isso acabava prejudicando a questão da saúde. E nesse processo de urbanização, eles demoliram esses cortiços para ampliar as avenidas, construir novos prédios na região central. E essa população, ela se viu obrigada a subir para os morros. Eles foram para essa região de morros. O que surge aí, começa essa ideia de que das favelas, né, as comunidades começam a surgir já nesse período, e esse pessoal, né, vai para os morros, o que dificulta também a vida das pessoas, porque elas ficam longe do seu trabalho, então complica muito essa classe trabalhadora pobre do Rio de Janeiro. Então, eles estavam insatisfeitos com essa mudança, com essa situação, né, de serem obrigados a deixarem suas casas na região central do Rio de Janeiro. E dentro dessas mudanças que Rodrigues Alves propunha, era a questão do saneamento, né? Então ele indica aí o médico Oswaldo Cruz, uma figura muito importante para poder liderar essa campanha de vacinação. Só que o que acontece? A forma que o governo faz as coisas acaba fazendo essa confusão toda, porque não tem uma orientação. O governo não faz uma campanha explicando sobre a importância da vacinação, a necessidade da vacinação, né? O governo simplesmente obriga as pessoas a se vacinar, sem nenhuma orientação. E é claro, as pessoas elas
muitas delas não aceitam essa vacinação obrigatória, né, que foi proposta aí e liderada pelo médico Oswaldo Cruz. Então, um grupo de pessoas que está insatisfeita com isso já se organiza, né, contra esse regime do governo. Né? Então, as pessoas estavam na sua casa, de repente chegava um agente de saúde acompanhado de um policial e fazia com que ele tomasse a vacina. Né? Então, era isso que acontecia. Eles eram obrigados a tomar essa vacina para poder disseminar as doenças. Então, até que um grupo de pessoas na região central do Rio de Janeiro, né, não satisfeita com isso, e como eu disse, já estavam insatisfeitos com a questão de ter a obrigação de deixarem suas casas, em novembro de 1904, conflitam com soldados, né, da polícia. E esse conflito acontece sempre, né, teve pessoas mortas, feridas, outros foram presas. Então, foi esse o aspecto aí que nós destacamos sobre a revolta da vacina, tá bom? Bom, né, a gente falou bastante, eu espero que tenha sido claro e todo mundo consiga entender, né, esses dois movimentos. E eu vou deixar com vocês duas atividades, tá? Então, a primeira dela é referente à revolta da Chibata. Eu quero que vocês façam no caderno um comentário destacando a situação dos membros da Marinha no final do século XX. Eu falei disso no vídeo, então é para destacar isso. E a segunda questão, tá vendo essa imagem aí? Referente à revolta da vacina. Tá? Eu quero que vocês relatem o que vocês estão vendo nessa imagem, o que essa imagem representa, tá bom? Então, faça essas atividades, podem me enviar ela até a próxima semana, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí no WhatsApp, que eu estarei esclarecendo para vocês, tá bom, pessoal? Por hoje é só, né? Na semana que vem tem mais conteúdo. Eu contaria, claro, com a participação de todo mundo, para a gente poder encerrar o primeiro bimestre, né, da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Até mais!